Olá, amigos e amigas aqui do canal. Hoje nós vamos falar de quadrinhosofia. Isso mesmo. É aquele quadro aqui do canal onde nós abordamos questões filosóficas nas histórias em quadrinhos. Eu sou Edgar Manioto e seja bem-vindo ao canal do Filósofo. Então vamos lá. Eu quero falar hoje para vocês, vai ser a minha primeira abordagem de uma publicação que está saindo agora no Brasil, né? Eu não vou falar série, porque não é uma série, né? Ainda que talvez a gente pudesse usar esse conceito, porque vai ser uma série de encontros, né, entre personagens da DC Comics e da Bonelli Comics, né? Ou melhor, da Bonelli Fumetti, que são como a gente denomina, os quadrinhos italianos, tá? Nós já tivemos publicados aqui no Brasil um encontro entre o Dylan Dog e o Batman, que foi o primeiro, né? Eu já li, mas resolvi começar os vídeos pelo segundo encontro, né? Que é Flash com Zagor. Tá? Os dois são excelentes, tá? São primorosos esses dois encontros. Nós vamos ter depois um encontro entre Nathan Never, que é o herói de ficção científica da Bonelli, com a Liga da Justiça. Tá? Então você vai ter esses encontros entre os universos. Esses são os que eu sei até agora. Não sei se vai ter outros encontros, né? Seria interessante, por exemplo, Martin Myster se encontrar ali com os personagens, digamos assim, mais do ocultismo, né? Ou de investigação da DC Comics, tá bom? Bom, personagens da DC Comics são mais conhecidos aqui no Brasil, tá? É o Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash. São conhecidos tanto pelos quadrinhos, como também são conhecidos muito aqui no Brasil, né? Pelos filmes e as séries animadas. Tá? Agora, os personagens Bonelli são menos conhecidos. Lógico, você tem o Tex, né? O que é a revista, né? O gibi, o quadrinho de faroeste mais vendido no Brasil, sempre foi. E é o carro-chefe da Bonelli. Tem um filme muito pouco conhecido aqui no Brasil com o Luciano Gemma, né? Mas o Tex é muito conhecido aqui no Brasil nos quadrinhos. Hoje, infelizmente, com a crise das bancas, você não tem mais aquela onipresença de Tex nas bancas brasileiras. Infelizmente, né? Teve uma época que era impossível você entrar numa banca brasileira e não se deparar ali com várias e várias edições de Tex histórico, o Tex normal, o Tex coleção, né, e o Almanac Tex, né? E os Almanacs Tex realmente eram um almanac, né? Tem edições como Tex Ouro, etc. Tinha 400, 500 páginas ou mais. Não era aqueles que tinham o nome de almanac e tinha 20 páginas a mais do que o gibi comum, não. Os Almanacs Tex realmente era uma leitura de almanac mesmo, né? Mas há vários outros personagens Bonelli foram sim publicados no Brasil. O Zagor, por exemplo, nós vamos falar hoje, foi publicado pela editora Record, né? E depois também pela Mitos, né? E hoje tá indo para editoras menores, né? No caso do Zagor, para Saikan. Né? Aí você tem você também teve a publicação do Dylan Dog no Brasil, pela Record. Depois você teve ele publicado pela própria Mitos. E agora, em outras editoras também estão publicando o Dylan Dog. Outras editoras vieram a publicar o Dylan Dog. Aí, algumas editoras publicaram 4 ou 6 edições, agora não me lembro bem. Né? E ele tem passado aí por outras publicações, depois voltou a ser publicado pela Mitos novamente, né? Você tem o Nathan Never também foi publicado pela Record, depois pela Globo, né? Depois foi publicado pela Ed Ouro, né?
depois pela Mitos. Agora tá outros projetos aí com novas editoras para publicar o Nathan Never. Você e outros personagens, né, que aparentemente não vão fazer parte desses crossovers também foram publicados no Brasil. O Mágico Vento, né, que é excelente. Eu preciso gravar uns vídeos aqui do Mágico Vento, né? O Mágico Vento eu tenho todos eles, eu li todos. Júlia também, né, As Aventuras de uma Criminóloga, né, que é um dos melhores quadrinhos policiais que existem, né? Então, o Bonelli também tem bastante publicações no Brasil, mas são menos conhecidos, digamos assim, é mais de nicho do que a DC, até porque os personagens de DC têm a questão do cinema, e tem a questão das animações. Os personagens Bonelli ainda não tiveram assim nenhum grande filme que estourou. O Tex tem filme, o Dampir tem filme, que também é publicado no Brasil, né? Mas o Dylan Dog tem filme, mas não são filmes assim que tiveram um grande sucesso, né? Ainda que são principalmente o do Dampir é um filme interessante, o Tex também gosto, o do Dylan Dog tem muitos problemas, né? Inclusive é interpretado pelo mesmo ator pelo Brandon Routh, né, que fez o Superman também, que fez o Electron, né, na série Lendas da DC. Mas vamos lá, o quadrinho é este. Aqui, ó. Flash e Zagor. Primeira coisa, antes de entrar na história, e eu não vou ficar comentando muito da história para não estragar a leitura de vocês, é o que eu penso que é interessante nesse quadrinho. Interessante esse quadrinho porque ele é um encontro de dois diferentes estilos de personagens. Tá? É o encontro do herói pulp, o Zagor, com um super-herói, né? O que é o herói pulp? O herói pulp é aquele herói que foi primeiro, nasceu nas revistas pulps ali nos anos 20 e 30 nos Estados Unidos, quando foram publicadas várias revistas. Essas revistas, elas eram revistas que eram feitas com a parte menos, assim, era parte do papel, né, da polpa ali, da celulose que era feito o papel, era a parte menos nobre. Então fazia aquele papel amarelo. Sabe quando você pega um livro muito antigo que ele tá duro, você vai virar a página, ele quebra, aquele papel bem amarelado, é pior do que o papel do jornal. Porque era para ser vendido em grande quantidade, tá? E ninguém esperava que você fosse guardar essas revistas, né? Você lia e jogava fora. Era a leitura do momento. Não era uma literatura para você colocar nas estantes, assim, com aquela capa dura de livro, etc., como os livros eram feitos na época, né? Era uma leitura rápida. E essa leitura ganhou grande dimensão ali nos Estados Unidos nos anos no começo do século XX. Por quê? Porque foi logo após o grande movimento que teve no final do século XIX e no começo do próprio século XX de alfabetização em massa. Então, antes, no mundo inteiro, a alfabetização era uma coisa de uma elite. Quem sabia ler eram muito poucas pessoas, tá? A maioria das pessoas não sabiam ler. Ali no século XIX, devido à Revolução Industrial, então os trabalhadores tinham que saber ler para operar as máquinas. Não dava mais para você ter trabalhadores que não sabiam ler. Houve um grande movimento de formação das escolas e de alfabetização. Com isso, a grande massa de pessoas começaram a ter acesso à leitura. É por isso que vai explodir ali a venda de jornais, né? É a grande era dos jornais, né? E também dessa literatura, que não era que era uma literatura popular, era uma literatura de divertimento, para as pessoas lerem ali, né? Uma leitura rápida, né? Então não era uma literatura que era feita para você ficar, digamos assim, interpretando a história, né? Durante semanas ali e tal, aquela literatura. Não, era feito para o trabalhador ler ali na hora do almoço, era feito para o trabalhador cansado ler à tarde, ler no final de semana. Mas, os autores eram pagos por palavras, e tinham que produzir também a própria escrita dessa literatura,
era industrial, né? Os autores tinham que produzir. Se você quisesse viver disso, você tinha que produzir muito. Então, a preocupação não era o estilo, era o conteúdo. E ali vai nascer Tarzan, o Sombra, o Danner, Buck Rogers, Morcego Negro, o Aranha, John Carter de Marte, Besouro Verde, Doc Savage, Zorro. Esses heróis da literatura pulp. Bom, esse é um primeiro movimento. Mas depois, inclusive, nasce uma outra mídia também ali junto, que é as histórias em quadrinhos. Essas histórias em quadrinhos também nascem no final do século XIX, a história em quadrinho, para o século XX. Primeiro, tem um domínio dos comics, por isso que nos Estados Unidos até hoje se fala comics, né, porque quadrinhos era associado à comicidade, aquilo que é cômico. Apesar de DC, por exemplo, da Marvel hoje, produzirem quadrinhos super-heróis, não cômicos, né? Mas tudo bem, ficou o nome, assim como no Brasil a gente chama quadrinhos por gibi, na Itália fumetti por causa da fumacinha ali, que seria fumacinha, no Portugal banda desenhada, Japão mangá. Então as histórias em quadrinhos têm diferentes nomes associados a questões culturais de cada país, o que é perfeitamente normal, tá? Bom, você tem então... Só que com o tempo depois esses jornais começam a publicar histórias de aventura, né? E aí você vai ter os heróis da ficção científica e de aventura dos pulps vão migrar para os quadrinhos, alguns, né? Como Buck Rogers, que nasce o próprio Tarzan, que nasce nas histórias pulps e vão virar quadrinhos, o Zorro, como vão ser criados outros heróis próprios já para os quadrinhos, como Mandrake, Flash Gordon, né? E o Fantasma, entre outros, o Príncipe Valente, que vão ser publicados ali todos que vão ser todos publicados então em revistas. Então você tem aí o herói, tá? Apesar do Mandrake ter se iniciado com superpoderes e depois o roteirista, né, o Lee Falk, vai tirar os superpoderes do Mandrake, ele vai virar um herói, um ilusionista, e que usa só a hipnose, né? Mas no começo ele tinha poderes mágicos mesmo. Bom, então esses são os heróis. Eu considero o Zagor dentro deste aspecto como um herói pulp. Tá, o Zagor é um faroeste? Tá? Só que o Zagor, ele não é um faroeste mais clássico como o Tex. Tá? Por quê? Olha o Zagor aqui. Pra quem... olha essa camiseta dele. Com um símbolo. Essa roupa vermelha é uma roupa de herói. O Tex, não. O Tex usa... tudo bem, por uma questão que é de imagética, o Tex usa sempre a camisa da mesma cor, que é a amarela. Mas ele usa uma camisa. Né? Se você encontrasse com ele na rua, naquela época, ele seria uma pessoa normal. Se você encontrasse com o Zagor, você ia ficar olhando assim, ué, esse cara com esse símbolo aí nessa camiseta, né? É cosplay do quê? Né? Porque ele é um herói, né? Então, assim como o Fantasma tem a roupa dele e outros heróis têm a roupa, ele usa a roupa. Então, ele é um herói pulp do Velho Oeste, né? Inclusive, ele não está naquele Velho Oeste mais clássicos que nós costumamos ver, que é o do Tex, o do Mágico Vento, o do Ken Parker, né? Que é aquele Velho Oeste que vai acontecer após os anos 40, 50, geralmente ali entre a Guerra do México, a Guerra Civil, né? Se você pegar, por exemplo, aquela História do Oeste, que está sendo republicada agora no Brasil também, né? Se você pegar a História do Oeste, os primeiros 3 volumes, os primeiros 3 ou 4 histórias acontecem ali entre os anos 1900, né? Quando começa a primeira expedição, passando ali o Vale do Mississippi, chegando até o Pacífico, e vai mais ou menos ali até a guerra contra o México.
Mas isso são poucos volumes. É os primeiros 5, 6 volumes no máximo ali do início da história, né? Depois, os outros 70 volumes da coleção vão passar ali da Guerra Civil em diante, que é o tempo clássico do Oeste. O Zagor, ele justamente, as histórias ocorrem nessa parte, nessa primeira metade do século XIX, tá? E acontece num lugar imaginário, que é a floresta de Darkwood, né? O Zargo contracena com personagens fantásticos o tempo todo, de alienígenas a robôs gigantes, a cientistas que fabricam robôs gigantes, tem aqui alienígenas. Ele tem todo uma ele tem toda uma galeria de super vilões, igual tem o Batman, o próprio Flash, e já eu vou mostrar as imagens aqui para vocês, né, de como aparece aqui nos quadrinhos, né? Então ele é um herói pulp. Agora vamos para o Flash. O Flash, ele já é um super-herói. Por quê? Em determinado momento ali das histórias em quadrinho, em 1938 surge o Superman. Publicado ali na Action Comics 1. A partir dali, o Superman, o herói com superpoder, vira uma febre. E vai ser publicado diversos super-heróis, né? Começa a super-heróis, vai vir Mulher Maravilha. O Batman, que apesar de não ser um super-herói, né, ele também vai ser um... de certa forma ele é o antigo herói pulp colocado em, né, inspirações em Zorro, Sombra e tudo mais, colocado ali entre os heróis, né? Bom, então o Flash também vai ser, e o Flash também vai ser criado ali nessa primeira era ali dos quadrinhos, né? Inicialmente o Flash é o outro Flash, é o Jay Garrick, né? Que é o outro personagem, né? Ele usa um capacete assim e tal, um outro personagem. Tá? Depois vai surgir esse Flash que a gente conhece aqui, ó, que é o Barry Allen, que é o Flash clássico, que todo mundo conhece, porque teve até série de TV, né? Tem uma série de TV nos anos 90. É o Flash que está na maioria dos desenhos e das animações da DC, né? Então é o Flash que todo mundo conhece. Então é o Flash que aparece em Smallville, etc. Mas o que acontece com o Flash? O Flash, né, que é ali da Era de Prata, esse Flash, o Jay Garrick, é o Flash da Era de Ouro dos quadrinhos, ali, dessa divisão que tem os seus problemas, mas é a divisão clássica de como ocorre as histórias de quadrinhos, né? A Era de Ouro é aquela era ali dos anos 40. Por quê? Acontece a Segunda Guerra Mundial e todo mundo... E a coisa de super-herói explode, né? Depois, após a Segunda Guerra Mundial, após 45, 46, 47, os super-heróis vão entrar em baixa. E depois vai ter um ressurgimento dos super-heróis ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, a Era de Ouro, a Era de Prata, né? E aí onde vai surgir alguns heróis como o Flash, inclusive o Flash sempre vai ter muita coisa a ver com essa questão de universos paralelos, de acessar universos paralelos, né? De acessar outros universos. Agora, inclusive está sendo colocado, nós estamos aqui falando nesse vídeo, né? Para quem for assistir o vídeo muito depois, nós estamos aqui em julho, né? De 2024 e está saindo aí a terceira parte da animação Crise nas Infinitas Terras, cujo Flash é um personagem central justamente por ele acessar diversos universos paralelos, que vai ser a tônica aqui também do encontro entre o Flash e o Zagor, tá? Que vai ser essa tônica também. Então, o Flash é o super-herói, é o cara que tem superpoder, né? Aconteceu um acidente no laboratório, o cara ganhou superpoder. Por isso, eu acho bem interessante esse encontro, porque é o encontro entre o herói pulp com o super-herói. E deu 20 minutos de vídeo e eu não falei nada ainda sobre o quadrinho, né?
20 minutos de vídeo eu não falei nada sobre o quadrinho. Só contei toda essa longa história para vocês, porque eu gosto muito dessa história dos quadrinhos, estudo muito a história do desenvolvimento dos quadrinhos. Eu achei necessário falar tudo isso para vocês, para a gente finalmente chegar no quadrinho. Então vamos lá. Também não vou me deter muito, vou mostrar algumas imagens, fazer alguns comentários para não estragar a leitura de vocês. Mas por tudo que eu falei, você já deve imaginar que isso aqui é muito bom. Então eu tenho uma luz aqui atrás, deixa eu apagar para ver se fica melhor para visualizar. Ah, acho que fica melhor. Então aqui, ó. Flash e Zagor. A machadinha e o relâmpago, né? Porque o Zagor usa essa machadinha. Isso aqui, e o Zagor não tem nenhum superpoder, tá? Bom, então vamos, o que os autores exploram nesse quadrinho? Bom, primeiro você tem uma introdução, quem é quem. Tá, se você é um leitor Bonelli e não sabe quem é o Flash, você vai conhecer ele aqui. Se você é um leitor DC e não sabe quem é o Zagor, que vai ser extremamente muito mais comum, né? Você vai saber quem é o Zagor aqui. Mas eu já falei pra vocês aqui bastante, né? Bom, você tem um início aqui que envolve questões de magia indígena, né? Isso é bem legal nos quadrinhos do Zagor. E que vai fazer com que exista ali um contato entre esses dois universos, o universo DC e o universo Bonelli. Em determinado momento até o Flash fala assim: nossa, o seu passado poderia, sua realidade, a realidade do Zagor poderia ser o meu passado. E aqui eles vão brincar com a ideia, né? Vai aparecer do Zagor, depois vai aparecer do Flash, né? Da questão também que esses personagens têm aquela galeria de vilões estranhíssimas, né? Então aparece primeiro aqui o do Zagor, ó. Aqui, tá vendo? Ó. Então vai aparecendo, ó. Então você vai ver aqui, ó, o Iron Man, né? O Homem de Ferro, né? Que é um cara que veste uma armadura. Tem quadrinhos publicados que esse personagem aparece, inclusive lá nos antigos, publicado pela Record, né? Kandax é o druida, né? Aqui o Rei das Águias tem um quadrinho, tem também, eu tenho aqui, né? Eu não peguei para mostrar, mas eu tenho edições do Zagor que aparece, né? O Rei das Águias, né? Que é um personagem bem legal. Esses alienígenas ucranianos vivem dando trabalho para o Zagor também, né? Inclusive na primeira aparição deles, eu acho que a edição 5 ou 6 da Record, ela é enorme, assim, bem grandona. Eu tenho ela ali na minha coleção, né? E o Zagor precisa encontrar armas místicas indígenas para enfrentar ele. E isso é bem legal no Zagor, que chega esses alienígenas com altas tecnologias, disco voador, etc. E ele vai enfrentá-los e derrotá-los com armas místicas forjadas pelos indígenas. Então, e essa estrutura no Zagor é que torna as histórias deles muito boas, né? Esse personagem é fantástico. Aí tem aqui o Devil Masker, né? O professor Hellinger, que inclusive vai ser a tônica da trama aqui, porque ele é um cientista bem interessante. Inclusive, o Zagor foi as primeiras revistas onde não se falava nesse conceito, mas que apresentava de certa forma esse conceito para muitos de nós brasileiros, né? Com o professor Hellinger, do steampunk. Está muito presente ali no Zagor, porque toda vez que o professor Hellinger aparece é steampunk, né? Porque ele constrói aqueles robôs que tem aqui também gigantescos, feitos a vapor, que é o conceito do steampunk, que é você levar a tecnologia a vapor para além do desenvolvimento que ela teve na época, tá? Então isso é muito interessante aqui no Zagor, né? Aí você tem vampiros, você tem magos como Kandrax, o druida, né? Você tem esses vilões pulpes aqui, né? Olha aqui, olha esses vilões, olha essa galeria de vilão. Então isso é muito legal, né? O Zagor tem toda essa galeria de vilão. Aqui passa aqui embaixo nessa cena, ó, tem ele enfrentando todos esses vilões, ó. Eu acho que tá dando para vocês verem aí. Aí eu vou seguir só um pouquinho aqui a edição,
né? Porque também meu objetivo não é contar a história para vocês. É mais fazer uma apresentação, né? Não vou ficar falando detalhes da história para não estragar a leitura. Só quero achar uma imagem que é semelhante a essa do Zagor, mas é do Flash. Eu deveria ter marcado, né, gente? Eu deveria ter deixado a página aqui marcada. Vamos ver se eu vou... Nossa, eu acho que tá para trás. Deixa eu ver. Aqui, do Flash. Aqui. Parece que vários dos inimigos do Flash, né? E o Flash tem uns inimigos bem esquisitos também, né? Então o Flash vai ter vários inimigos que são o equivalente, né? Os inimigos do Zagor. Então o Flash é o cara, é o que enfrenta o... Que enfrenta o Capitão Frio, que enfrenta um cara que é um gorila, né? O Flash também tem vários desses inimigos bem esquisitos. Mas eu acho que tinha uma outra cena que apresentava melhor esses inimigos do Flash, eu só não tô achando aqui. Bom, enquanto eu vou procurando, vou falar alguma coisa da história para vocês. Então, né, esses dois universos entram em contratos, e depois nós vamos descobrir que isso tem a ver com experimentos realizados pelo professor Welliger e pelo o Gorilla Grodd, né? Que estão tentando ali mais uma trama para vencer o Flash e vencer o Zagor, né? E conquistar o mundo. Ou reiniciar o mundo, destruir o mundo e criar um novo mundo com a ideia deles. O Flash é que é jogado, então, no tempo do Zagor, né? De início, eles têm aquele clássico embate entre os heróis, né? Aquele conflito entre os heróis. Aqui é lógico que eles têm que usar um subterfúgio para o Flash tá perdendo um pouco dos poderes deles, porque assim, o Zagor não tem superpoder, então um enfrentamento entre o Zagor e o Flash, né, com certeza iria sair vitorioso o Flash, né, se não houvesse um subterfúgio para diminuir um pouco os poderes do Flash. Aqui o Professor Welliger e o Gorilla Grodd, né? Olha aqui os dois. Então você precisa ter esse subterfúgio, tá? Entre os dois. Agora eu vou pegar uma cena aqui que mostra toda aquela questão unindo eletricidade com tecnologia steampunk, né? Que é que eu acho que é fenomenal, né? Nos quadrinhos do Zagor, essa questão do tecnologia, né? Muita coisa também da magia indígena está presente, além, é claro, da força de aceleração, então, que é o conceito científico junto com esses conceitos de magia. Então, esse conclave de místicos indígenas eu achei uma coisa bem interessante que colocaram aqui nesse quadrinho. Tá? Aqui, ó, mais uma vez aparece aqueles vários personagens e situações, né? Bem típica da literatura dos quadrinhos pulps, né? Bom, e aí você segue para toda uma trama em que o Zagor e o Flash vão ter que enfrentar junto esses dois personagens, né? Aparece inclusive, né, o Flash Reverso, também aparece na história, que é o maior inimigo do Flash, vai aparecer na história. Deixa eu ver aqui. Olha aqui o confronto entre eles, ó. E tem um momento que é muito legal, né? Ó, o robô gigante que não podia faltar, do Professor Welliger, né? Na forma do Gorilla Grodd, tá? Que não podia faltar. Agora, tem um momento aqui que é bem interessante, que é o gorila, ó. O robô. Já que é quando eles estão enfrentando, e aí aqui, ó, nesse momento aparece, ó, todos os vilões do Flash, todos os vilões do Zagor nessa cena espetacular, né? E se você for fã dos dois personagens, você pode ficar aqui procurando, né, quais vilões aparecem aqui, mas é fantástico isso, né? Porque quando você passa esse quadro,
Veja se a galeria de vilões deles não é muito parecida. Olha isso, né? Não é muito parecida. E é lógico o embate. E aí o Zagor recebe apoio. Gente, e aí é fantástico, né? Porque ele vai receber o apoio do quê? Dos soldados, índios e trappers, né? Que são geralmente com quem o Zagor contracena. Então chega a cavalaria norte-americana, os indígenas que o Zagor tem é considerado um protetor dos índios, assim como o Fantasma, né? É considerado um protetor da África, e o Tarzan ele é protetor dos índios da floresta de Darkwood, né? Tem muita semelhança com esses personagens clássicos e com o Tex também, né? Que é o protetor dos índios navarros, né? Lá do Arizona e do Novo México. E também os trappers. Os trappers são uma... Os trappers são ali os caçadores de pele, geralmente mais de origem francesa que havia na época. E aí vai haver ali o confronto final. Eu não vou contar detalhes da história, tá? Já mostrei até demais, né? Eu já mostrei imagens, falei dos personagens, mas não vou contar a narrativa da história, que isso fica para vocês lerem no quadrinho, tem que ler. Agora, uma outra coisa que é explorada no quadrinho, que é bem interessante, é as afinidades entre as histórias pessoais do Flash e do Zagor. Ambos tiveram tragédias pessoais ligadas aos seus pais. Tá? E isso também é explorado na história. Não vou contar qual é, vocês vão ter que ler para saber, mas isso também é muito explorado. Então, pessoal, recomendo muito a leitura desse quadrinho. Zagor e Flash, quando o herói Pulp encontra o super-herói. É isso aí. Esse foi mais um Quadrinhosofia. Não se esqueçam, dá o joinha, aperta o sininho aí, tá? É muito importante que vocês apertem o sininho. Sempre é muito importante vocês deixarem aí apertar o sininho para receber os novos vídeos do canal, tanto os Quadrinhosofia, quem está aqui por causa dos quadrinhos, mas outros vídeos, né, de geopolítica, etc, que nós fazemos aqui no canal, como também, né, deixa o seu comentário, né? Vocês gostaram desses encontros? DC e Sérgio Bonelli, editora? Vocês leram esse Flash Zagor? O que vocês acharam? Gostaram desse encontro? Eu gostei muito. E gostei muito do Batman com o Dylan Dog, que vai ser o próximo vídeo a entrar aqui no canal da nossa sessão de Quadrinhosofia, que eu também gostei muito. E tô esperando aí Nathan Never, que é um outro personagem que eu gosto muito de ficção científica, e seu encontro com a Liga da Justiça. Tá? Mas eu gostaria também de ver uma história do Martin Mysterio com, não sei, o Doutor Oculto, né, o Questão, talvez, né, algum mago investigador ali da DC, né, que pudesse levar o Martin Mysterio assim para explorar assim questões, né? Mas, ou quem sabe mesmo com o Aquaman, né? Já que o Martin Mysterio tem toda uma relação também com a Atlântida, né? Com a guerra entre a Atlântida e os lemurienses, né? Os lemurianos, né? Tem todo um arco de história do Martin Mysterio que compreende essas questões. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Deixe os comentários. Gostaram desses encontros? Gostaram desse encontro em particular? Flash Zagor, quando o herói Pulp se encontra com o super-herói? Se gostaram, comentem aí. Se não gostaram, comentem também. Escrevam aí por que vocês não gostaram. Eu simplesmente fiquei apaixonado por esses encontros entre quadrinhos, Bonelli e DC. É isso, pessoal. Esse foi o Quadrinhosofia e até o próximo vídeo.